nossa mini Braque. Hoje nós vamos ter um pregador convidado, né? Queria chamar aqui o André. André é presbítero, consagrado na Assembleia de Deus, está conosco já tem um bom tempo, né? Da primeira e da segunda, dá que uns 7 anos? É? Então, chegou o dia, André. Ô, glória, né? Deus abençoe a sua vida, use em nome de Jesus. Todos irmãos podem mesmo é grande. Deus, irmãos, pastor, seu pastor, gostaria só de antes de filhos, velhos, coloca em pé. Gostaria que a igreja visse ele, bem? Graças a Deus. Deus é bom, irmão. Deus é bom. Peço que há um tempo atrás, púlpito, pastor, e fiz uma oração a Deus. E Deus, me coloca novamente em lugar, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas vidas. Ele sabe que por um tempo deixei de fazer aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, que é a obra dele, mas Deus, pela misericórdia dele na nossa vida, nos dá novamente essa oportunidade. E eu quero, me colocar aí à disposição, já falei com o pastor, à disposição da igreja, à disposição do pastor, à disposição dos irmãos da Umas Braque, o Pércio e todos os irmãos aí, e tenho toda certeza que Deus é o dono da obra, e se a obra é dele, nós somos apenas instrumentos nas mãos dele, amém? Existia 2 homens que estavam cortando madeira. Um era mais jovem, o outro mais experiente. E eles começaram ali a cortar madeira e de repente aquele mais jovem, com toda a sua força, com toda a sua varonilidade ali, começou a bater na árvore e se cansar, começou a suar. E nada acontecia, a árvore depois de muito tempo ele permanecia da mesma maneira. Já o outro lenhador, que era uma pessoa mais experiente, ele batia na árvore por um tempo, depois ele parava, se sentava e ficava um tempo ali, depois voltava e começava novamente a bater na árvore. Para quem estava olhando de longe, aquele homem que era o mais idoso, mais experiente, ele estava trabalhando menos que o outro. Mas só que de repente, aquela árvore daquele homem mais experiente cai. E aí aquele jovem começa a olhar, vai até aquele homem e fala assim, viu, mas você está toda hora aí, você trabalha um pouco, senta, trabalha um pouco, senta, e eu estou aqui trabalhando, minha árvore não aconteceu nada, e a sua já caiu. Daí aquele homem experiente olha para aquele jovem e fala assim, é que todas as vezes que eu sento, eu não sento somente para descansar, mas todas as vezes que eu sento, eu afio o meu machado. E aí aquele homem olhou para aquele jovem e disse assim, o que adianta toda essa sua força se o seu machado já perdeu o corte? Abra a tua Bíblia no 2º livro de Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. É o texto que nós vamos falar nessa noite. Quem sabe você adentrou aqui nessa noite e a sua vida, você está fazendo tudo certinho. Você está fazendo a sua parte, está se esforçando, mas o resultado não vem.
as coisas não acontecem. Você pensa, mas por quê? Eu estou fazendo tudo certo, mas a vida não anda, as coisas não acontecem. É isso que nós vamos falar nessa noite. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Diz assim: e disseram, eu acho que tem irmãos procurando ainda, né? Eu estou usando a revista corrigida, viu, irmãos? Quem não achou, se quiser acompanhar aqui no telão. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse ele: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Esse texto, para situar os irmãos, acontece ali no Reino do Norte, onde a maioria dos reis que estavam ali, eles se afastaram de Deus, e constantemente também a nação. Mas Deus levantou no meio desse povo, no meio da nação do norte, ali de Israel, alguns profetas. Primeiramente Elias, depois o seu sucessor Eliseu, na qual nós vemos nessa história. Elias era um homem que Deus usou tremendamente ali para a nação de Israel. Mas chegou o tempo em que o ministério de Elias termina, Elias então é levado aos céus e Eliseu continua a obra. Eliseu então é um homem chamado por Deus para fazer a sua obra. E nós vemos aqui também no versículo 1 ainda, que existia uma escola de profetas. Existiam alguns jovens que deixaram ali a sua vida para servir a Deus. Queriam aprender a servir a Deus, a ouvir a Deus, a colocar a sua vida à disposição de Deus. No tempo em que muitos profetas haviam morrido, no tempo em que Acabe mandou matar muitos profetas, existiam alguns homens que ainda estavam dispostos a doar a sua vida a Deus. E ali diz que a obra começa a crescer. A obra ali começa a ter muitas vidas que começam a vir ali, fazer parte ali desse seminário. Vamos colocar uma palavra mais fácil aqui. Uma escola de profetas, um seminário. E eles começam a fazer parte daquele grupo, então aquele lugar onde eles estavam habitando começa a ficar pequeno. O refeitório já era pequeno, o dormitório era pequeno. Imagine você, vamos situar aqui a igreja, e também para não deixar os irmãos só me ouvindo. Imagine o Abimael, o Pércio, esses homens grandes. Rapidinho a casa enche, irmãos. Rapidinho não haveria lugar no alojamento. Então, não tinha mais lugar. E daí, o que eles fazem? Infelizmente, hoje, muitos, eles conseguem olhar aonde tem um obstáculo, mas não conseguem entender que ele pode ser a solução para aquele obstáculo. Esse homem, esses jovens, eles viram que havia um problema ali, existia algo a ser resolvido. E eles falam assim: Eliseu,
O lugar está pequeno. Vamos até o Jordão e vamos, cada um de nós, cortar a viga e vamos fazer um lugar maior. É muito fácil, irmãos, nós criticarmos. É muito fácil nós vermos defeito e apontar o defeito. Mas não são todos aqueles que estão dispostos a se colocar à disposição para ajudar a ter algo ali que venha solucionar aquela dificuldade. Esses homens, esses jovens, eles viram sim uma dificuldade, mas se colocaram à disposição. Se colocaram ali à disposição de Deus para fazerem a vontade do Senhor. E aí então eles falam assim: vamos até o Jordão e vamos construir um lugar novo. Vamos construir um lugar onde todos nós venhamos ali a aprender a servir ao Senhor. E então Eliseu disse para eles: ide. Eles tinham a bênção ali de Eliseu. Eles tinham a bênção e podiam ir. Mas de repente um deles olha para Eliseu e diz assim: vem conosco, nos acompanha nessa obra. Eliseu aqui, irmãos, representa Deus. Aqueles homens estavam dispostos a tomar uma atitude de fazerem algo pela obra de Deus. Eles estavam ali assumindo uma responsabilidade, mas eles também tinham a certeza que somente a força que eles tinham, ou a disposição que eles tinham, ou a responsabilidade que eles estavam assumindo ali, não valia nada se a presença de Deus não estivesse com eles. Às vezes nós estamos tão acostumados com as coisas, que pensamos assim: esse assunto eu já domino, isso daqui eu já tiro de letra, isso daqui eu sei fazer, e esquecemos que pode acontecer imprevistos, e se a presença de Deus não estiver conosco, irmãos, o que será de nós? Às vezes você pode estar nessa noite aqui, a sua vida já está numa situação em que você não tem mais espaço para crescimento. O lugar está apertado, o lugar está pequeno, você já não cabe mais ali. É porque Deus quer que você cresça, é porque Deus quer que você expanda, continue crescendo, querido. Mas tem muitas pessoas que às vezes, quando está num lugar pequeno, ao invés de deixar que Deus venha expandir a sua vida, que o crescimento venha acontecer, ela prefere ficar ali, apertadinho. Lembra da borboleta? A lagarta no casulo. Ele está num lugar apertado, ela precisa fazer força para sair uma grande borboleta, uma linda borboleta. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando para você aqui. Às vezes Deus se coloca em lugares pequenos, em lugares apertados, ou o lugar ficou pequeno, o lugar ficou apertado, porque aquilo que Deus tem para a tua vida é muito maior. Os sonhos que Deus colocou no teu coração agora está maior do que o lugar que você está, então você precisa crescer. Você precisa crescer, você precisa deixar expandir. E às vezes nós pensamos: mas se eu começar a crescer, será que eu não vou incomodar esse que está do lado? Se eu começar a fazer mais para Deus, será que eu não vou incomodar aquele que está do meu lado? Ei, não se diminua por causa de outro. Se Deus está falando que chegou o tempo de expandir, expanda. Se Deus está falando que chegou o tempo de crescer, cresça.
para que o nome dele seja glorificado na tua vida. E então eles falam assim: nós vamos fazer uma grande obra, nós vamos fazer um lugar maior, mas precisamos da tua presença, Eliseu. Nós precisamos que o Senhor está conosco. Certa feita, Moisés estava liderando o povo de Deus. Deus queria exterminar toda a nação de Israel por causa do pecado, mas Moisés intercedeu pelo povo e falou assim: eu vou enviar o meu anjo com você. O meu anjo vai com você. Daí Moisés olhou para Deus e disse: Deus, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Às vezes você começou algo, você pediu a bênção, mas esqueceu de pedir para Deus ir com você. A bênção de Deus apenas, o ide, que Eliseu falou aqui apenas, não era o suficiente para aqueles homens. A bênção de Deus apenas não é suficiente, irmão. Chame Deus para ir com você. No namoro, chama Deus para ir com você. No casamento, chama Deus para ir com você. No seu emprego, chama Deus para ir com você. Porque a sua vida pode acontecer imprevisto, que nós vamos ver aqui. E se você estiver sem Deus, não sei o que vai ser, mas se você estiver com Deus, se Deus estiver ao teu lado, a dificuldade vai vir, mas o milagre está ali. No versículo 5, no versículo 4, e foi com eles, e chegaram eles no Jordão, cortaram madeira. Uma coisa que eu vejo nesse texto é que eles estavam ali, dispostos a fazer a obra do Senhor, dispostos a fazer um projeto grande para Deus. E todos eles estavam dispostos a fazer a sua parte. Eles disseram assim: cada um de nós corte uma viga. A obra de Deus, irmãos, ela funciona quando há unidade. O crescimento da obra de Deus funciona quando há unidade, quando cada um faz a sua parte. A obra de Deus não é feita por um homem só. A obra de Deus é feita em unidade, cada um faz o seu. Aí você pode pensar: mas o que eu faço é tão pequeno, hein? Mas se você não colocar o teu pequeno ali, a obra fica incompleta. Jesus ensinou sobre o corpo. O apóstolo Paulo ensinou sobre o corpo e falou que cada membro é importante. Você é importante na obra de Deus, meu querido. Você é importante para Deus, você é importante na obra de Deus. Então eles começaram ali a derrubar e cortar madeira. Mas de repente, um deles estava cortando ali madeira, cortando ali uma viga com seu machado. E aí de repente, o seu machado, a parte cortante do machado, o ferro, caiu na água. A parte mais importante da ferramenta que ele estava usando naquele momento se perdeu. É possível você perder estando fazendo tudo certo e para Deus. Aquele homem perdeu fazendo a obra de Deus. Ele estava no lugar certo, ele estava com as pessoas certas, ele estava fazendo a obra com a motivação certa, mas mesmo assim, perdeu. Mas aí você vai falar: mas você não falou agora de pouco que a presença de Eliseu era como se fosse a presença de Deus? Deus estava com ele? Estava.
mas mesmo assim ele perdeu. Mesmo assim, aquela ferramenta que ele estava usando caiu no rio. Imprevistos acontecem, meu querido. Coisas ruins acontecem. Mesmo estando fazendo tudo certo, mesmo estando na presença de Deus, coisas ruins podem acontecer. E foi isso que aconteceu. Mas de repente, caiu o machado. Se você estivesse olhando aqueles homens trabalhando de longe, se ele continuasse ali batendo o seu machado, ou o cabo do seu machado, aquelas pessoas que estavam de longe olhando, poderiam falar, está tudo certo. Estão todos ali fazendo a obra, estão todos ali utilizando a sua ferramenta. Mas só que a hora que ele viu que o machado, que o ferro do machado caiu, ele parou, irmão. Ele parou. Não adianta nós continuarmos batendo apenas o cabo. Não adianta continuarmos fazer somente com aquilo que está nas nossas mãos, ou com a nossa habilidade, ou com a nossa força. Se perdemos aquela parte que é essencial para que a obra venha a ter resultado, nós precisamos parar. Essa mensagem aqui mexe comigo, sabe por quê? Porque teve um momento na minha vida que eu precisei parar. Eu perdi o corte. Eu perdi a parte cortante do meu machado. E eu precisei parar. Pode ser que a forma que eu parei não foi no momento a melhor, mas eu parei. Eu deixei de fazer aquilo que Deus pediu para que eu fizesse. E eu pregando essa mensagem hoje aqui, é o final dela, onde eu pego novamente o meu machado e começo novamente a cortar a viga. Ei, se alguma coisa aconteceu no momento que você estava fazendo a obra de Deus, e você perdeu a essência, não fica batendo o cabo do machado, não, para e clama, ai meu Senhor. Sabe por quê? O machado era emprestado. Ei, a voz que você tem não é tua, é emprestada. O louvor que a irmã estava louvando aqui com aquela voz linda, não é dela, a voz é emprestada. O pastor orando, a voz é emprestada. O ministério do pastor é emprestado. A tua família é emprestada. Tudo é dele. Você é apenas um dispenseiro da obra. Você é apenas um mordomo que está fazendo a obra do Pai, mas é tudo dele. E se em algum momento a essência perdeu, a alegria perdeu, algo aconteceu na sua vida que você está fazendo, mas se você sente que é só um cabo batendo, para e clama, para e busca, para e começa a falar, Senhor, me ajuda. Existem momentos que nós precisamos parar, porque é melhor parar do que continuar batendo somente o cabo do machado. Aleluia. E disse o homem de Deus, no versículo 6, onde caiu? Essa pergunta, para mim, e acredito que para você agora, é forte. Aonde foi que você perdeu? Aonde foi que você perdeu aquela intimidade que você tinha antigamente com Deus? Aqueles momentos que você passava antes com Deus, aonde foi que você falhou, que você passou a distanciar pouquinho a pouquinho? Aonde caiu, querido? Aonde você derrubou a sua ferramenta? Qual foi o dia? Qual foi o momento? Qual foi a circunstância?
O que você estava fazendo, o que você perdeu? Aquele homem precisou mostrar exatamente aonde havia caído o machado. Ele precisou voltar, foi aqui, aqui que caiu. Nós precisamos ir aonde caiu, aonde nós falhamos, aonde nós erramos, aonde nós deixamos a depressão, a angústia tomar conta e começamos a fazer as coisas por fazer. E aí então, quando aquele homem mostra para Eliseu aonde havia caído, Eliseu vai, corta um pedaço de madeira e joga naquelas águas. Ele poderia ter usado o cabo do machado. Se era apenas um pedaço de madeira, ele poderia ter usado o cabo do machado. Mas ele cortou um pedaço de madeira novo e jogou ali. E quando ele joga aquela madeira naquelas águas, acontece algo tremendo. Quem estuda aqui, quem estuda física, quem gosta de física? Gabriel gosta de física, o irmão aqui gosta de física. O ferro na água flutua ou afunda? Afunda. E foi o que aconteceu, afundou. Pela lógica humana, qual seria a forma de pegar aquele ferro que estava no fundo da água? Como que você iria pegar? Você ia mergulhar na água, entrar ali na água com uma rede, sei lá, um imã. Porque o imã vai puxar o ferro. Mas madeira puxa ferro? Madeira atrai o ferro? Eu não sei o que aconteceu na tua vida que você chegou a perder algo. Mas eu quero que você entenda nessa noite que Deus pode fazer aquilo que está lá no fundo, sabe, lá no fundo, se tornar leve, aquilo que está sendo pesado para a tua vida, se tornar leve, flutuar, e trazer novamente de volta para você. Esqueci de perguntar para o pastor até que hora eu ia, pastor. Deus pode fazer um milagre na tua vida nessa noite. O ferro pode flutuar, se Deus assim quiser. Aonde a lei da natureza diz que não é possível, quando Deus coloca as mãos, quando a graça de Deus se manifesta, quando o poder de Deus se manifesta, o impossível se torna possível. Aquilo que para o humano, para a natureza humana, para a lei da natureza humana não pode acontecer, acontece, porque o poder de Deus é assim, irmãos. Quando Deus quer, Ele reverte situações. Quando Deus quer, Ele muda o quadro. Quando Deus quer, Ele cura, Ele salva, Ele batiza, Ele renova. Ele faz com que o pecador se torne uma obra, uma pessoa nas mãos de Deus. Quando Deus quer, nada impede. E aquele ferro flutuou. E aí então, Eliseu pegou aquele machado e deu para o homem, né? Versículo 7, irmão. Versículo 6. O ferro nadou. Versículo 7. E disse: levanta-o. Eliseu olhou para aquele jovem e falou assim: ó, o ferro está aqui, está flutuando. Deus já fez o milagre. Deus já fez a parte dele. Deus já operou o impossível.
está aí na tua frente. Você só precisa estender as mãos, lógico, ele teria que abaixar, estender as mãos, abaixar e pegar. Só isso que ele precisava fazer. Mas era a parte dele. Deus não faz aquilo que é para você fazer. Deus, ele faz o milagre. Deus opera o impossível. Mas aquilo que cabe a você, é você quem vai fazer, querido. Eu quero crer que nessa noite, o machado está aí, ó, flutuando na tua frente. Você só precisa estender as tuas mãos e pegar. Você só precisa tomar ali a sua atitude de coragem de ir e pegar o machado. Pode ser que quando aqueles homens estavam trabalhando ali, e o machado caiu, ninguém viu. Mas a hora que ele falou, gritou, ai meu Senhor, todo mundo parou. Todo mundo estava olhando aquela situação. Ninguém viu o machado cair, mas todos viram o milagre. Ninguém viu quando a peça começou a se soltar ali daquele machado, mas o milagre todos viram. E tem uma coisa que todos viram, a hora que ele se abaixou e pegou. Muitas das vezes, querido, a queda acontece, ninguém vê. O machado começa a deslizar do cabo de madeira e ninguém vê. Mas o milagre que Deus vai fazer, quando você pegar o machado novamente, todos vão ver. Ninguém viu o momento da queda, mas a hora que ele foi ali receber a sua bênção, todos estavam vendo. E aí então ele pega aquele machado. Eu acredito, a Bíblia não diz, tá? É meu pensamento. Às vezes a gente viaja na Bíblia, sabe? A gente viaja um pouquinho na Bíblia. Se você olhar for pegar a física novamente aqui, o machado, a madeira do machado, com o tempo, começa a ressecar. E o próprio ferro, ele começa a ficar mais largo. Então é normal o ferro do machado sair do cabo. Se você não colocar uma cunha. É cunha mesmo, né? Às vezes você precisa colocar uma cunha. Quando nós falamos da história daquele homem, quando ele afiava o machado, se o machado tivesse frouxo, ele ia perceber. Ele ia colocar uma cunha, para que o machado não viesse a voar. O que voou não foi o cabo, não foi o machado todo, foi só o ferro. E às vezes você está trabalhando e você nem percebe. Mas aos poucos, o ferro do machado está deslizando e você nem percebeu. Você não parou para ajustar. E quando Eliseu entrega ali, eu acredito que ele entrega aquele novo cabo. Aquela madeira que cortou e que jogou nas águas, eu acredito, é meu pensamento, que quando eu estava estudando, Deus me revelou isso, então é meu pensamento, não estou dizendo que é assim, meu querido. Mas tudo dá a entender que foi isso. Ele pega aquele ferro e coloca naquele novo cabo. Porque se ele colocasse no mesmo cabo e não colocasse uma cunha, o que ia acontecer? Ia cair de novo. Ia novamente se perder aquela ferramenta. Mas daí quando Deus dá para ele ali um novo cabo, agora há novamente liga. Agora novamente a ferramenta fica mais firme. Sabe o que eu quero dizer nessa noite?
que tem coisas que aconteceu na tua vida, que fez você perder, que hoje Deus começa a tirar, porque aquilo que Ele vai fazer, aquelas coisas já não dá mais. Agora é uma nova ferramenta, um novo cabo, é um novo de Deus na tua vida, e coisas então começam a sair, para que coisas novas de Deus comecem a chegar. A ferramenta vai estar novamente nas tuas mãos, meu querido. Mas só que tem coisas que tem que sair, tem coisas que tem que deixar para trás, para que o novo de Deus aconteça. E quando ele pega aquele machado, aquele homem, ele não vai embora, ele não vai para sua casa. Ele volta para a mesma árvore, para a mesma viga, para o mesmo lugar onde ele tinha acabado de perder o seu machado, e começa novamente a fazer a sua obra. Começa novamente a fazer aquilo que ele havia parado de fazer por causa do machado que se perdeu. Deus, nessa noite, Ele te entrega a ferramenta novamente nas tuas mãos, para que você continue aquela obra que você começou, para que você continue a fazer aquilo que Deus colocou no teu coração, para que a obra de Deus continue a crescer. Às vezes você está pensando aí, mas o que eu vou fazer com esse machado que Deus está novamente colocando nas minhas mãos? É exatamente o que você já estava fazendo, a obra de Deus. Exatamente aquilo que você já estava fazendo. Eu não vou até o horário, tá, pastor? Eu vou terminar antes, tá? Se coloquem em pé, irmãos. Deus conhece a tua vida. Ele conhece o teu coração. Ele sabe de todas as perdas que por acaso tenham acontecido na tua vida. E eu creio que essa mensagem vem para nos trazer um ânimo para continuarmos a fazermos a obra de Deus. Se você, porventura, perdeu algo que é essencial para que o nome dele seja glorificado, você sabe, eu não vou te chamar aqui na frente, mas se você quiser vir, venha. É você e Deus. Deus conhece a tua vida. Tudo o que tem acontecido, Deus sabe. E eu acredito que Deus te trouxe aqui nessa noite para te mostrar que o amor dele não falha, como foi louvado aqui. Deus, ele te ama, você acertando ou você errando. Deus, ele não lança fora aquele que vem até ele. Jamais. Deus, ele não obriga ninguém a tomar nenhuma atitude que não seja de si próprio, que não seja do coração daquela pessoa. Deus, ele somente faz o milagre acontecer, mas você precisa fazer a sua parte. Eu quero crer que nessa noite Deus está fazendo flutuar o machado na tua frente. E quando nós estivermos orando aqui, eu quero crer que Deus vai fazer algo novo na tua vida. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na tua presença nessa noite, Pai. O Senhor é aquele que está na frente dessa obra. O Senhor é aquele que conhece as nossas vidas, os nossos corações. E sabe de tudo, Pai. Pode ser que aquele machado fosse algo insignificante para algumas pessoas, mas para aquele jovem era algo de valor.
porque era emprestado. Aquela dor que aquele jovem sentiu quando perdeu aquela ferramenta, chegou até o Senhor, e o Senhor fez um milagre ali acontecer. Assim nessa noite, Pai, eu quero orar pela Tua igreja, pelos Teus filhos que aqui estão. O Senhor conhece, meu Deus, a vida de cada um. Pode ser que coisas insignificantes para alguns se perdeu, mas para a pessoa que perdeu é algo de valor. E se é algo que era de Deus, tem mais valor ainda. Então, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nessa hora eu oro, Pai, faz flutuar novamente a ferramenta, aquilo que foi perdido sobre as águas. Manifesta, ó Deus, a Tua graça. Manifesta a obra que foi feita ali na cruz do Calvário pelo Teu Filho Jesus Cristo, nessas vidas, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que a ferramenta, irmão de Comanarabaxé, que aquilo que foi perdido, Pai, nessa noite seja restituído. Restitui, ó Deus, restitui, ó Pai, para que Teu nome seja glorificado. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, para fazer obra humana, mas nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. O Senhor é o dono da obra, o Senhor é o dono das nossas vidas. Então nos colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor venha nos usar da maneira que Tu queres. Meu Deus, começa agora a tocar os corações, começa agora a visitar o que está quebrado. O que está, Senhor, pode estar lá no fundo, mas o Senhor traz à tona, o Senhor faz flutuar. Meu Deus, em nome de Jesus, dá novamente a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça, para que nós venhamos, Senhor, fazer a Tua obra, em nome de Jesus.